Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. Na tarde de hoje, que esse estudo é aos sábados às 15 horas, nós vamos ver o capítulo 11 dos Três Reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem. Ainda estamos aqui nessa forma remota de estudo. Então vamos rogar aos amigos espirituais da Casa do Caminho que nos ampare nesse estudo, que nos ampare diariamente diante dessas dificuldades que estamos passando, que possamos ter força, fé e esperança de dias melhores, que tudo vai passar. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente começa aqui, primeiro tópico, os minerais e as plantas. E Kardec começa aqui na 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos? Então, Kardec quer saber, ele faz aqui uma comparação dos três reinos, né? O mineral, o vegetal e o animal. E aí depois ele fala assim, melhor dizendo, né, dividir isso em duas classes, os seres orgânicos e a dos seres inorgânicos. E aí ele continua aqui completando, né, segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe, que seria o quê? A classe hominal. E ele pergunta para os espíritos, né, qual dessas divisões é preferível? E os espíritos nos falam, todas são boas, conforme o seu ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Mas do ponto de vista material, há, evidentemente, 4 graus. Né? Esse quarto grau seria o quê? O reino hominal. Por quê? Nós já temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa inteligência, então nós nos diferenciamos dos outros reinos devido à nossa capacidade intelectual. E Kardec vai perguntando aos espíritos, né, sempre muito em relação a essa questão da inteligência. Isso é uma coisa que vai permeando aqui sobre tanto do mineral, das plantas e dos animais, né? Ele sempre faz uma comparação em relação aos humanos, né? Ao homem, em relação a essa questão da inteligência. E isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas para a gente já ter essa noção que Kardec vem sempre perguntando em relação a isso, né? Então os espíritos já colocam, né? Porque essa quarta divisão aqui, porque já vai entrar na questão moral, que é uma coisa que só está dotada ao homem. Os outros reinos não. Né? A gente vai vendo aqui. Então vamos lá. Aí Kardec fala aqui, ó, esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si força mecânica. As plantas, ainda compostas de matéria inerte, são dotadas já de vitalidade, né? Já começa um progresso em relação de um reino em relação ao outro. E aí ele continua, possui além disso uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Isso já é para os animais, desculpa. Aqui. Os animais também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem além disso, quer dizer, além do que os vegetais possuem,
uma espécie de inteligência instintiva, porém ela é bem limitada, né? E a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem tem tudo o que há nas plantas e nos animais, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, nós já temos um grande diferencial, esse conhecimento de nós, o conhecimento em relação a Deus. Isso já começa um diferencial enorme em relação aos outros reinos. E a gente continua aqui na 586. Tem as plantas consciência que existem? E os espíritos dizem que não. Elas não têm, elas só têm vida orgânica. Então, que a gente tenha clareza disso. Não tem essa consciência delas mesmas. E eu trago aqui um texto de Miramês. As plantas, elas não pensam, mas estão evoluindo, né? A gente vai passando de um reino para o outro. O progresso as fará pensar no amanhã com as devidas transformações que lhes cabe aceitar. Elas têm alguma coisa do mineral porque já terem pertencido a este reino. O reino das plantas é que faz ambiente para que o animal possa viver, mas elas, com a força do progresso, estão criando um ambiente para a sua estadia futura como animal. E a gente vai vendo aí pelas palavras de Miramês, está lá na filosofia espírita, esse progresso entre os reinos. Então, assim, nós estamos evoluindo o tempo todo, tudo na natureza evolui. Então, a gente poder pensar que tudo, porque nós estamos interligados. Se nós pensarmos na constituição humana, nós vamos ver que nós temos lá os nossos minerais, né? São bastante minerais que nós temos: cálcio, potássio, tem o fósforo, o ferro, enfim. Então, tudo na natureza está interligado. De uma forma ou de outra, nós temos toda essa interligação, né? E aí, nas 587, aí Kardec continua, né? Se experimentam sensações, as plantas, né? Sofrem quando as mutilam. As plantas não têm consciência disso, como os espíritos nos colocam aqui. Ela só tem impressão física. Por quê? Quando uma planta perde um galho, um galho, né, que quebrou, normalmente ele vai, essa ação física, como ele fala assim, essa impressão física, ele vai tentar recompor ali aquela área que foi danificada. Então, daqui a pouco já está nascendo outro galho, tudo. É essa impressão que as plantas têm. Aí os espíritos continuam, que atuam sobre a matéria, né? As impressões físicas, mas não tem a percepção. Se não tem essa percepção, consequentemente, não tem a sensação de dor, né? Que foi o que o Kardec perguntou lá no início, né? E aí a gente vai andando. Na 588, independe da vontade delas, a força que as atrai uma às outras, os espíritos nos respondem: certo, é certo, né, que elas se atraem, porquanto não pensam. Há uma atração entre as plantas também, né, os vegetais. É uma força puramente mecânica da matéria, que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. E aí o Miramês, ele traz aqui: as plantas têm atração mútua, porque a matéria atrai matéria na razão da distância por atingir. Elas se reúnem com maior fulgor nas matas, por lei de afinidade e harmonia. Se os homens pudessem ver como elas se entrelaçam pelas raízes,
pela força dessa atração, pela força da atração, como se fosse a fraternidade atingindo esse reino. Muitas delas se procuram no seio da terra, no padrão de sensibilidade que lhes compete atingir na escala evolutiva, sendo instrumento dos seres da natureza que trabalham na sequência que o amor lhes impõe. Isso é a força do amor de Deus, em sensações múltiplas, em todos os reinos. E é nesse acasalamento dos valores da vida que aparece a multiplicação de todas as coisas. Né? Quer dizer, nós temos a atração, né, em vários aspectos, né, como ele coloca aqui, ó, depende da vontade delas a força que atrai umas às outras. Vou trazer um exemplo. Por exemplo, no nosso caso, no ser humano, nós temos a questão da tireoide. Ela tem uma afinidade com o iodo. Então, por exemplo, quando nós vamos fazer algum exame de ressonância, utilizando aí a medicina nuclear, a pessoa ingere o iodo, só que é um iodo radioativo, é o iodo 131, e como ele tem afinidade, é um elemento que tem afinidade à tireoide, então ele vai diretamente só para a tireoide, e ali você pode fazer o exame. Então, assim, na natureza nós temos todas essas forças, né, de atração. Né? Independente da vontade, já existe alguma coisa que movimenta por afinidade, nesse exemplo que eu estou dando, do órgão da tireoide, a questão do iodo. Né? E na natureza, nas plantas, é a mesma coisa. E como o Miramês aqui mostra isso aqui muito bem, né? Fala bem sobre isso. Então, assim, que a gente tenha sempre essa ideia que as plantas elas não vão pensar, os vegetais em si não pensam. É apenas uma força mecânica de atração. Nada mais do que isso. Né? A 589. Algumas plantas, como a sensitiva, essa sensitiva é aquela dormideira, né? Que a gente dá um toquinho, ela se fecha. E a dioneia, que é a planta carnívora. Né? Por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, na dioneia, né? Essa planta carnívora que a gente fala. Né? Cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas, aí Kardec vem fazendo as perguntas, são dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constitui uma transição de uma para outra? Né? E o Kardec, na nota de Kardec, ele fala o seguinte: o organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O piloro, né? O piloro é uma pequena abertura que se faz a comunicação entre o estômago e o duodeno. E ele consegue deixar passar determinados alimentos, determinadas substâncias. Né? O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhe negar a passagem. Né? Então, aí ele continua aqui.
O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção, ainda menos da vontade. Quer dizer, ainda não existe isso na questão do reino mineral. Então, assim, o que nos parece, são apenas... a gente tem uma determinada impressão, principalmente nessa planta dioneia, devido a ela capturar certos insetos, aranhas também, nos parece, sim, uma certa inteligência, mas é como eles colocam aqui, não é isso. É um movimento natural que elas têm. E aí eu trago aqui também de Miramês, ele fala o seguinte: as plantas mais sensíveis, é certo que estão mais adiantadas que as outras. Sem essa sensibilidade, porém, pensar somente o homem o fazem. Então, que a gente tenha realmente, sempre essa ideia que, dentro dessa cadeia de evolução, o pensar está quando nós chegarmos na questão hominal. Fora disso, são movimentos mecânicos que resultam essa impressão para nós como se fosse uma inteligência. Os minerais, continuando aqui os minerais. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo. Então haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação. O espírito fala que sim, os espíritos não respondem. Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo da extensão que nós dermos à palavra de instinto. Quer dizer, como eles falam em várias passagens do Livro dos Espíritos, nós não temos palavras, muitas vezes, para expressar certas coisas que nós ainda não temos conhecimento. Então, nós utilizamos o que nós conhecemos nessa questão das palavras. Então, é como ele coloca, depende da extensão que você quer dar para esse significado distinto. Se deu o significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro se convém. Quer dizer, é que há entre eles uma afinidade. Ora, isto dás o nome de instinto. Quer dizer, até os espíritos dão essa explanação, falam assim, vocês dão o nome disso aí de instinto. Mas, na realidade, o que eu entendi por aqui é que isso não é um instinto, é a nossa limitação das palavras para poder realmente separar o que é uma coisa da outra. Mas, de qualquer forma, foi como ele falou assim, olha, a isto não dás o nome de instinto, Quer dizer, essas operações químicas a gente não dá o nome de instinto. Mas lá em cima, em relação à pergunta, o Kardec coloca como sendo um instinto. Não haverá nas plantas como no reino animal um instinto de conservação. E aí ele faz a comparação aqui, os espíritos, nas operações químicas. Se isso também a gente... Ora, isso não dás o nome de instinto? Então, que a gente tenha esse entendimento aí da limitação ainda que nós estamos, do que realmente ainda é o instinto, que é a inteligência, Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Claro, tudo que vai se evoluindo, vamos passando para outros mundos, nós vamos tendo uma evolução. Então, tudo vai se tornando
uma condição mais perfeita, como ele coloca aqui, os espíritos, né? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, vão ser sempre plantas, como os animais sempre animais, e o homem sempre homem. Então, assim, se nós pensarmos nessa questão de evolução, a gente pode pensar no que nós já passamos aqui no planeta Terra quando nós estávamos no mundo primitivo. Os nossos corpos eram diferentes. Nós tínhamos um corpo muito mais bruto do que o atual. Hoje, o nosso corpo, em relação a milhões de anos atrás, era completamente, não vou dizer completamente diferente, mas não era embrutecido como tal, né? Então nós tínhamos a questão de frio, né? Então nós tínhamos que ter mais pelos, nós não tínhamos utensílios para comer, então nós tínhamos os caninos, né? Os dentes caninos bem desenvolvidos, enfim. Então nós conseguimos olhar para o nosso próprio corpo há milhões de anos atrás, né? Por toda a história, por tudo que veio passando, toda uma evolução. E nós chegamos no mundo de provas e expiações com um corpo já mais evoluído nas condições atuais. Então, assim, eu gosto muito assim, de voltar no tempo para a gente poder observar toda essa evolução. E não foi só na questão do homem, foi na questão das plantas, os próprios animais, né? Então, vocês vejam, né, eu vi uma reportagem sobre a questão dos animais domésticos e falava sobre a questão do cachorro. Então, quando o homem começou a viver em sociedade lá atrás, o que ele fez para começar a se proteger? Pegou filhotes de lobos, né, e passou a viver ali naquela tribo e alimentando aqueles animais. E esses animais também, quando cresciam, começaram a proteger a aldeia e também foram se modificando porque eles não precisavam sair para caçar, tinha comida ali. E ao longo desses milhões de anos, esses filhotes de lobo se transformaram nos cachorros atuais, né? Houve uma série de modificações das raças, né? Tem toda lá uma explicação, mas só para a gente ter uma noção de como as coisas acontecem dentro dessa evolução que nós estamos tendo. Então, se nós pensarmos para o futuro, tudo isso vai se modificar, nossos corpos vão ficar mais fluídicos, né? Vamos ter um corpo melhor, mais adaptado para o próximo planeta, que será de provas e expiações, e nós vamos ter ao nosso lado os animais, as plantas, e já com níveis também evoluídos. Vão ser plantas, vão ser animais, enfim, mas vão ter a sua evolução. A 592. Se pelo que toca a inteligência... Agora eu já estou nos animais. Os animais e o homem. Se pelo que toca a inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação entre aqueles e estes, quer dizer, entre o homem e os animais, porquanto alguns animais mostram, sobre esse aspecto notório, superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Os espíritos já respondem aqui, né? Principalmente em relação a essa superioridade que Kardec coloca de certos animais em relação ao homem. Então, os espíritos falam o seguinte, a respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Então, quer dizer, isso era uma ideia que se tinha na época em relação ao que era colocado pelo próprio homem, né?
Aí assim, querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, que pode também elevar-se muito alto. Por quê? Ele já faz aqui uma diferenciação bem grande, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós já conquistamos a nossa razão, então nós não podemos ser um ser inferior ao animal. Se a lei é de progresso, nós já estamos num reino acima, já é o reino hominal. Então, nós não podemos estar retrogando em relação a um animal. E como depois ele continua aqui na resposta, falando exatamente isso. Olha, tem hora que vocês parecem realmente animais. Tem atitudes como se fossem animais, mas não são. E depois vocês retomam e vão caminhando, né? Então, assim, não é porque em certos momentos nós temos atitudes ainda muito grosseiras, muito de agressividade com outras pessoas, né? E que parecemos até verdadeiros animais, mas não somos. Né? Então aqui a gente pode botar em relação à inteligência, né? Essa diferença, né? Porque aqui no final da questão ele fala assim, ó, não sabeis distinguir-vos deles, reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, se nós pensarmos na questão da inteligência humana, né, o que nós temos? Nós podemos, pela nossa inteligência, só pelo dicionário, né, faculdade de conhecer, compreender, aprender, capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos, de adaptar-se a novas situações, conjunto de funções psíquicas, isso é a definição no dicionário de inteligência, né? Psíquicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza, das coisas, do significado dos fatos. Modo de interpretar, de julgar, interpretação, juízo e termos a consciência de nós mesmos, da nossa existência. Temos a consciência de Deus, de uma força maior que rege tudo que existe ao nosso redor. Então, nós pararmos para pensar em relação aos outros reinos, entendermos o que é realmente ser um ser inteligente, né? Ter esse atributo da inteligência. Então, assim, não tem nenhum reino, nem nada que se compare à questão do homem, né? Principalmente por esses atributos de termos esse conhecimento, já concebermos Deus, conhecimento de nós mesmos, buscando nos conhecermos, né? Nós temos essa capacidade criativa de fazer as coisas. Por exemplo, estamos aqui fazendo uma transmissão através de um conhecimento que o homem desenvolveu. Em nenhum outro reino existe uma condição igual a essa. Então que a gente pare e pense em relação ao que é um ser inteligente. O que é a inteligência? A inteligência é uma coisa muito grandiosa e que está presente apenas no homem, né? O restante é como ele fala, de uma forma rudimentar. Mas é porque também faltam as palavras para nós. É o que os espíritos falam. Então, ó, considere aí como uma forma rudimentar. Aqui uma corridinha. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto?
Aí eu trago aqui de Miramês, né? Ele fala aqui que sim, que ainda existe um sistema, né, em relação a isso, os espíritos, né? Aí Miramês fala assim, ó, todos sabemos que o animal, por lei de progresso, deve atingir outro reino. Os milhões de anos nos comprovam que, se o homem tem o seu reino, é por ter conquistado a razão e hoje se move pelo raciocínio na expansão da inteligência. O animal demonstra fios de vontade em certos aspectos, por estar junto ao homem. É, por assim dizer, uma transferência, ainda que mínima, de talentos que somente no ser humano estão mais desenvolvidos. Tá? Isso está na filosofia espírita. 594. Tem os animais alguma linguagem? Os espíritos aqui vão responder que tem. Eles conseguem se comunicar, mas não essa linguagem formal a qual nós temos. E ele continua aqui também na pergunta A, em relação, porque nós também, independente da nossa linguagem falada, nós também temos outras linguagens, né? Por exemplo, como ele coloca aqui dos mudos, né? A linguagem de Libras, né? Que hoje está sendo até bem divulgado em relação a isso. Então, nós temos várias formas de nos comunicarmos. E aqui é como ele coloca, os animais se comunicam, não como nós, mas eles também conseguem essa comunicação. Então, a gente também tenha a ideia de que não é apenas o homem. Existem comunicações mais simples, mas que nós mesmos, ele tem um pedaço que ele fala, né? Que eles se comunicam mais do que nós pensamos, apesar de ser uma coisa que não é igual como nós temos essa capacidade de formar palavras, tudo mais. Né? 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supões. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Né? Nós já adquirimos, como falamos anteriormente, a questão da inteligência. Eles ainda não têm esse livre-arbítrio. Eles estão muito limitados ainda. É um processo evolutivo. Nós estamos todos caminhando. E nós conseguimos já chegar ao estado hominal. E aqui ele continua aqui, ó, sendo muitíssimos inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Quer dizer, os animais estão restritos apenas à vida material. 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e porque essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, né? Aí ele fala aqui que devido aos órgãos que eles têm vocais, de poder fazer imitação. A mesma coisa em relação ao macaco, que está mais limitado ao gesto, né? De copiar e de fazer. Nada mais do que isso. Né? É apenas imitações do que nós ensinamos para esses animais. A 597, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Aí Kardec aqui, na realidade, já está fazendo uma pergunta em relação assim, além do corpo, existe mais alguma coisa? Aí os espíritos dizem que sim, há e que sobrevive ao corpo. Bom,
se sobrevive ao corpo, aí Kardec faz a pergunta A. Será esse princípio uma alma semelhante ao do homem? Aí os espíritos respondem. É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que der a esta palavra. Quer dizer, mais uma vez, pelo que eles colocam aqui, existe realmente alguma coisa, só que a gente ainda está limitado e a gente já fala como alma, na realidade. Né? E aí ele continua assim, é porém inferior à do homem, né, com certeza, há entre a alma dos animais e a do homem há uma distância equivalente a que é medida entre a alma do homem e Deus. Né? A nossa alma em relação a Deus e a alma dos animais em relação a nossa. 598, ele pergunta se após a morte a alma dos animais, a sua individualidade, a sua consciência de si mesmo, né? Se eles têm isso daí. Os espíritos respondem que conserva a sua individualidade quanto à consciência do seu eu. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Quer dizer, ele conserva a sua individualidade, mas ele ainda não tem essa consciência dele mesmo, né? Então, e eles vão ser assistidos aqui na 599, né? Ele fala, não, já é na 600. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois lhe falta o livre-arbítrio. Quer dizer, eles ainda não chegaram ao nosso patamar. Então, eles ainda não têm o livre-arbítrio, não têm condições ainda dessa escolha. E a 600 e última, né, os espíritos, o Kardec pergunta, sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, depois da morte, nem num estado de erraticidade como a do homem? Os espíritos nos respondem, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo. Mas não é um espírito errante, porque ele ainda não tem o livre-arbítrio. Né? O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, porque quando nós despertamos na erraticidade, nós lá podemos estudar, nós podemos fazer uma série de coisas. Evoluímos também no plano espiritual. Né? E aqui, o do animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Quer dizer, eles ainda não têm essa capacidade. Então, eles ficam assistidos pela espiritualidade que vão os conduzir. E Miramês nos fala o seguinte, ó, não penseis que os animais não têm alma. Engana-se quem pensa assim. Eles sobrevivem depois da morte, como os próprios homens. Não dispõem de idênticas faculdades dos seres humanos. Não obstante, são filhos igualmente de Deus, que no amanhã deverão pensar, sentir, falar, discernir e ouvir. Enfim, tudo que o homem é capaz pelos processos que o progresso lhes impõe. Tá? Então aqui a gente termina mais esse estudo do Livro dos Espíritos, que vai dar continuidade na próxima semana. Tá ok? Muito obrigado, muita paz para todos nós. Graças a Deus.